Seja bem-vindo à oportunidade de negócios Timol. A Timol coloca em suas mãos uma nova oportunidade, que na realidade se traduz em duas. Ser apenas usuário dos nossos produtos, o Silocimol, para a saúde e qualidade de vida, e o MaxCPR para promover a economia de combustível. Você poderá também ser nosso parceiro e participar dos lucros desse novo empreendimento. A Timol, através do Silocimol, desenvolve um projeto de saúde familiar, com o objetivo de proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Hipócrates, o pai da medicina, desde os primórdios já nos dizia: o homem é uma parte integral do cosmos e só a natureza pode tratar seus males. O equilíbrio e a saúde do corpo e da mente estão diretamente ligados à natureza. E ele nos deixou a frase célebre: que o teu alimento seja o seu medicamento. Ou seja, tudo aquilo que jogamos para dentro do nosso organismo vai se traduzir em benefício de saúde ou prejuízo da mesma. No entanto, hoje, o nosso modo de vida moderno, com a poluição das grandes metrópoles e das grandes indústrias, o agrotóxico presente nos alimentos, a alimentação diferenciada baseada nos fast foods e refrigerantes, tem promovido o aumento dos radicais livres e a acidez em nosso organismo. Esta situação que vivemos neste modo de vida moderno tem um efeito colateral, que é o aumento das enfermidades. Se você, neste momento, voltar no tempo, 10, 20, 30 anos atrás, com certeza não se lembrará da incidência de doenças que hoje são tão comuns, tais como hipertensão, diabetes, derrames e etc. Tais doenças existiam, mas eram em escala muito menor. Se nesta viagem no tempo você se lembrar do tempo de seus avós, vai se lembrar que era proibido pronunciar a palavra câncer, uma doença que hoje se tornou corriqueira. Mas toda esta situação que estamos vivendo hoje tem uma explicação. Os cientistas descobriram que tanto o envelhecimento precoce quanto as doenças são causados pelos radicais livres. Todos nós já ouvimos falar ou já lemos algum artigo a respeito de radicais livres. Mas o que vem a ser realmente radical livre? O radical livre nada mais é do que o átomo isolado de oxigênio. A expressão química dele é tal como você está vendo neste momento, O-. É altamente corrosivo. Ele corrói as membranas das células do seu organismo, tal como a corrosão ou ferrugem, como é mais conhecido, corrói o ferro. Ao corroer as membranas das células, o radical livre se torna o principal responsável pelo envelhecimento precoce e pelas doenças degenerativas. Aqui você pode observar os efeitos dos radicais livres. Nós temos efeitos positivos, porque o nosso organismo precisa dos radicais livres e, por isso, produz os mesmos diariamente. Efeitos tais como a imunidade, coagulação, a apoptose e a cicatrização são promovidos pelos radicais livres. No entanto, o excesso de radicais livres promove efeitos negativos, tais como o envelhecimento precoce, a mutação no DNA, que pode inclusive levar ao câncer, a destruição das membranas lipídicas e mais de 140 patologias podem ser causadas pelo excesso de radicais livres em nosso organismo. E a Timol, enxergando a necessidade de dar uma solução para este problema, ou seja, controlar o excesso de radicais livres em nosso organismo, desenvolveu este maravilhoso produto que merece calorosos aplausos de nossa parte, pelo benefício que tem proporcionado a tantas pessoas, o Silocimol. A natureza sempre nos disponibilizou a água, extremamente necessária para saciar a nossa sede e promover a manutenção de nossa vida. Mas agora, o Silocimol vai reorganizar esta água que você ingere diariamente, e inúmeros benefícios de saúde serão alcançados. O Silocimol, então, é um aparelho supermagnetizador de água, e milhares de depoimentos em todo o Brasil e outros países comprovam a eficácia do Silocimol. Esta observação é muito importante.
O xilocimol não tem o objetivo de curar doenças. Ele vai exclusivamente magnetizar a água que estamos ingerindo. E a água magnetizada agirá como um coadjuvante, ou seja, vai auxiliar o nosso organismo por reduzir diariamente o excesso de radicais livres, promovendo assim saúde e qualidade de vida. Mas a pergunta que surge é como que isso acontece? Para entendermos isto, vamos analisar a reação química da água ao ser supermagnetizada. Esta reação no meio acadêmico é conhecida como hidrólise da água. Quando submetemos a molécula da água, a famosa H2O, que conhecemos desde o primário, ao campo magnético potente do xilocimol, nós estaremos promovendo a dissociação da mesma e teremos esta água agora reorganizada em um íon de hidroxila, OH-, e um íon de hidrogênio, H+. Uma vez que a água se encontra agora dissociada nestes dois íons, novas associações químicas irão acontecer. A hidroxila, OH-, por ser negativa, irá se associar com os minerais presentes na água, o cálcio e o magnésio, que são bivalentes. E teremos aí a formação dos hidróxidos alcalinos, que serão absorvidos mais facilmente pelo nosso organismo. E podemos observar que sobrou dessa dissociação os aglomerados de íons de hidrogênio. Vamos ver o que eles vão realizar dentro do nosso organismo. Uma vez que ingerimos a água reorganizada pelo xilocimol, estamos lançando para dentro de nosso organismo os íons de hidrogênio soltos, que vão agora reagir exatamente com aquele excesso de radicais livres que foram produzidos pelo nosso organismo. Lembra? Conforme você está observando, o radical livre é negativo e está buscando outro íon para se associar, ou alguma membrana celular enfraquecida para penetrar e começar o processo de corrosão. Quando lançamos o íon de hidrogênio solto para dentro de nosso organismo, o radical livre vai se associar com ele e vai ser neutralizado, porque se transformará em água novamente, que você vai eliminar em uma diurese. Para confirmar estas informações, a Timol submeteu o seu produto, o xilocimol, a um estudo científico. Este estudo foi desenvolvido pela APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Este estudo foi feito com gado de leite. Contou com todos os exames necessários, inclusive exames de hemogasometria, exame este que possibilita detectar principalmente as pressões parciais de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. Este estudo foi coordenado pelos doutores Dr. Geraldo Balieiro Neto, que tem mestrado pela USP, doutorado pela Unesp e pós-doutorado pela Universidade de Évora, em Portugal. O Dr. José Ramos Nogueira, que é diretor do Polo da APTA e também médico veterinário cuja especialidade é a reprodução animal. A doutora Maria da Graça Pinheiro, diretora de pesquisa da APTA e tem doutorado em produção animal. A doutora Maristela de Cássia Seudo Lopes, é médica veterinária graduada na Unesp e já fez mestrado e atualmente é aluna do doutorado da Unesp de Jaboticabal. O Dr. Fernando Barbosa Júnior, mestrado, doutorado, pós-doutorado em Química e é livre docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, atuando na área de toxicologia de elementos químicos. Através deste estudo científico, que está disponível dentro de nosso site, o timol.com.br, foi possível chegar às seguintes conclusões. Houve maior eficiência metabólica na eliminação do dióxido de carbono e sódio. Vamos entender como funciona o sistema tampão do bicarbonato no nosso organismo. Esse sistema acontece naturalmente no nosso corpo e é responsável pela correção do pH. Para entendermos o que ocorre, vamos analisar a fórmula química que estamos observando. Quando temos excesso de íons de hidrogênio, a acidose, o nosso centro respiratório aumenta a frequência respiratória e, desse modo, aumenta a eliminação do dióxido de carbono.
Com esta menor quantidade de dióxido de carbono, menos íons de hidrogênio serão produzidos. A ingestão de água magnetizada aumentou a eficiência do mecanismo respiratório em eliminar o dióxido de carbono, contribuindo para elevar o pH do organismo. Por sua vez, a maior eficiência do mecanismo respiratório, provocado pela ingestão de água magnetizada, reduziu a quantidade de ácidos no sangue. Consequentemente, será necessário menor produção de ânions, como fosfato de sódio, cloreto de sódio e bicarbonato. Isto irá reduzir a necessidade de reabsorção do sódio pelos rins. A retenção deste sal pode causar doenças graves, como a hipertensão, por exemplo. Outra conclusão do estudo é a redução da concentração sérica de triglicérides e espessura de gordura subcutânea. O triglicérides é um tipo de gordura que funciona como uma importante fonte de energia e é armazenado no tecido adiposo. É proveniente tanto da gordura vegetal como da animal e também dos carboidratos e bebidas alcoólicas. O nível de triglicérides aumenta pela má alimentação e pelo excesso de peso e pode ocasionar graves doenças como a pancreatite. Concluindo, a ingestão de água magnetizada previne e controla o excesso de triglicérides. Confirmando isto, ou corroborando o resultado de nosso estudo científico, podemos citar o Dr. Otto Heinrich Warburg, Prêmio Nobel de Medicina em 1931, por descobrir que a causa primária do câncer é a acidez. Ele disse o seguinte nas suas conclusões: os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. Em sua obra O Metabolismo dos Tumores, Warburg demonstrou que todas as formas de câncer se caracterizam por duas condições básicas: a acidose, acidez do sangue, e a hipóxia, falta de oxigênio. Concluindo, a água supermagnetizada pelo silocimol aumenta o teor de oxigênio dissolvido na mesma, neutraliza o excesso de radicais livres, deixa o corpo mais alcalino e faz uma limpeza dentro do corpo, proporcionando assim qualidade de vida. O silocimol é muito prático para se usar. Pode ser colocado em qualquer filtro de galão, nos filtros de barro, nas garrafas térmicas ou nos recipientes que vão na geladeira, sempre tomando-se o cuidado de não serem de vidro para evitar algum acidente.